Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Aqui quem fala é o professor Robério, tá pessoal? E nesta aula nós vamos estudar sobre décimos, centésimos e milésimos, pessoal. Um aula extremamente importante para você que quer entender sobre o mundo dos decimais, sobre a questão de frações, e isso aqui vai ajudar você muito. E diga-se de passagem, principalmente você que vai estudar outros campos da matemática, como equações, né? Esse conteúdo também cai em equações. Eu acredito que cai em todos os outros conteúdos. Todos os conteúdos, probabilidade, muitos conteúdos, né? Os números decimais eles estão presentes. Então, nessa aula, vamos estudar décimos, centésimos e milésimos, tá, pessoal? Então, veja bem. O que seria, pessoal, o que seria a palavra décimo? A palavra décimo significa dizer que você tem um inteiro e você vai dividir esse inteiro em 10 partes. Então, se eu tenho 1 dividido por 10, você encontrará como resultado 0,1. E aí eu trago essa observação aqui para você, em amarelo, que diz assim: os decimais possuem um número após a vírgula. Essa é uma informação extremamente importante que você não esqueça. Os decimais, todo número que é decimal, ele vai ter um número após a vírgula, tá, pessoal? Então tá aqui, ó. Decimal, décima. A palavra décima vem aqui, ó, a palavra, ó, 10. Ou seja, um número que foi dividido por 10, um número inteiro. Então, se nós estamos nos decimais e queremos voltar ao inteiro, basta multiplicar por 10. Por quê? Porque se um décimo é um inteiro dividido por 10, então o que a divisão faz, a multiplicação desfaz. E assim sucessivamente, tá, pessoal? A palavra centésimos vem a palavra cem, né? Então, centésimo é um inteiro dividido em 100 partes. Então, 1 por 100 vai ser 0,01. Observe que a quantidade de números que eu tenho de zeros após o 1 é justamente a quantidade de números que vai ter após a vírgula. Então, eu tenho 2 zeros, 2 números após a vírgula. Então, tá aqui, ó. Todo número centesimal, ele vai ter que ter 2 números após a vírgula, certo? E se nós estamos em um número que é centesimal, se nós quisermos voltar a parte inteira, basta multiplicar por 100. Multiplico por 100 porque ele foi dividido antes por 100. Então, a multiplicação está desfazendo isso. Aqui na parte dos centésimos, tá, pessoal? Aqui na parte dos milésimos. Milésimo é um inteiro dividido por 1000, tá certo? Dividido por 1000. Então, 1 por 1000 vai ser 0,001. E se eu estou no mundo dos milésimos, eu vou ter um número que tem 3 números após a vírgula, tá, pessoal? Milésimo é isso, um número após a vírgula. Então, nós temos 3 números após a vírgula, que é milésimos. E se eu estou no mundo dos milésimos e quero voltar a parte inteira, basta multiplicar por 1000. Multiplico por 1000 porque antes o inteiro foi dividido por 1000 e a multiplicação está desfazendo isso aí. E aí, veja, observe aqui, ó. Observe aqui. O que é que você tem? Você tem alguns exemplos. Então, tem aqui, ó, 0,1. Como é que nós lemos isso? Nós lemos um décimo. Um décimo, um número após a vírgula. Um décimo, literalmente, porque eu tenho um aqui, né? Ó, um décimo, mas se fosse 0,2, 2 décimos. Se fosse 0,9, 9 décimos, tá? Então, se eu tenho apenas um número após a vírgula, eu leio décimos. 2 números após a vírgula, eu leio centésimo. Então, 52 centésimos. Ou então, 5 décimos e 2, né, centésimos. Observe que eu não tenho parte inteira aqui, então não leio. Já neste caso aqui, eu tenho a parte inteira, então eu leio 1 inteiro e 54 centésimos. Aqui eu tenho 2 inteiros, né, 367 milésimos. E assim por diante, tá, meu povo? E assim por diante. Então, veja bem, diante disso, eu trouxe para nós algumas questões bem simples, bem básicas mesmo. Então, veja, eu tenho aqui, ó, 3 sobre 100.
Se eu tenho um número que está dividido por 100, então eu vou ter o quê? Eu vou ter 3 centésimos. Eu vou ter 3 centésimos. Se eu tenho 3 centésimos, eu também vou ter 3, certo? Números após a vírgula, certo? Após a vírgula. Então, veja, ou melhor dizendo, você vai ter, deixa eu ver se eu apago aqui, você não vai ter 3, né? Você vai ter 2 números após a vírgula, porque é centésimo. Então, qual dos números tem 2 números após a vírgula? Este não é, né? Nem esse, ou seja, resta apenas a letra C. Então, eu tenho aqui, ó, 0,003. Então, aqui eu teria o quê? Eu teria 3 sobre 1000, né? Aqui eu tenho 0,3. Então, eu tenho o quê? 3 sobre 100. Porque eu tenho, aliás, 3 sobre 10. Né? Eu tenho 3 sobre 10 porque eu tenho um número após a vírgula. E aqui eu tenho 3 sobre 100 porque eu tenho 2 números após a vírgula. Se eu tenho 2 números após a vírgula, eu tenho centésimos. Então, obrigatoriamente, na parte de baixo tem que aparecer 100. Tá? Então, a letra C aqui mesmo. Vamos para cá. Veja só. Qual é a alternativa que representa a fração 9 sobre 2 em números decimais? Ah, professor, mas eu sei que 9 sobre 2, 9 por 2 é metade de 9. Eu já sei que vai dar 4,5. Então, eu já sei que é a letra D. Ok, nós estamos pegando uma questão simples para você entender a questão mais complexa. Porém, a regrinha é fazer com que você perceba que descubra um número que multiplica aqui na parte de baixo e faça com que apareça um 10, um 100 ou um 1000. Se não aparecer 10, mas aparecer 100, tudo bem. Se não aparecer 10, nem aparecer 100 e aparecer 1000, ok. Então você faz o que aparece primeiro. Como eu percebo que se eu multiplicar o 2 por 5 vai chegar em 10, então eu multiplico na parte de baixo, na parte de cima por 5. Então 5 vezes 2, 10. Observe que apareceu 10 primeiro. 5 vezes 9, 45. Ou seja, 45 por 10. Então eu tenho aqui 45, né, sobre 10. Então você vai ter que, como é por 10, você vai ter 4,5. Certo? 4,5 vai ter um número após a vírgula, porque você vai ter exatamente um número dividido por 10. Ok, pessoal? Então, 45 por 10 vai ser 4,5. Muito bem. Próxima questão. Um posto de combustível colocou um cartaz anunciando o preço de gasolina por R$ 2,206 o litro. Isso significa dizer que o posto vende a gasolina a R$ 2,04. Então, observe, você tem 2,206. Nós falamos que o primeiro número após a vírgula nós chamamos de décimos, o segundo número após a vírgula nós chamamos de centésimos e o terceiro número após a vírgula nós chamamos de milésimos. Então, nós temos aqui R$2, 2 décimos, 0 centésimos e 6 milésimos. Todavia, uma outra forma de você ler isso aqui é 2 inteiros, 206 milésimos. Por que eu vou ler milésimo? Porque eu tenho 3 números após a vírgula. Então, observe, 206 milésimos, nós caímos exatamente na letra D, pessoal. Questão 4. Um posto de combustível colocou um cartaz anunciando o preço do etanol por R$ 2,679 o litro. Isso significa dizer que o posto vende o álcool por R$ 2,00. Então, veja, é igual à questão anterior, só muda os números. Vou deixar para você resolver. Coloca aí abaixo nos comentários e nós dizemos se você acertou ou não. Vamos para a próxima. Questão 5. Um determinado produto estava marcado com o seguinte preço, que vai ser quem? Vai ser 12,009. E as opções dizem o seguinte: isso significa que esse preço é R$ 2,09. Bom, para ser R$ 2,09, você teria que ter o quê? 2,9. Por que 2,9? Porque a palavra décimos é um número após a vírgula. Você tem isso aqui? Não. Será que é R$ 12,09? 9 centésimos tem que ser 2 números após a vírgula. Então, 12,09. Você tem isto? Não, né? Aqui não tem. R$ 12,09. Para ser R$ 12,09, tem que ter 3 números após a vírgula. Então, 12,009.
Tenho 3 números após a vírgula. Então, neste caso aqui, letra C. Realmente significa que você tem R$12,09. Questão 6. Veja os números abaixo. O algarismo 4 está ocupando a ordem dos milésimos no número. Bom, eu tenho aqui 1,44. O primeiro 4 está ocupando a primeira casa após a vírgula, então é décimos. O algarismo 4 da letra B está ocupando a segunda posição, ou seja, o segundo número após a vírgula, então vai ser centésimo. E a letra C, o algarismo 4 vai estar ocupando a terceira posição, né? O terceiro número após a vírgula. Se é o terceiro número após a vírgula, vai ser milésimo. Então, realmente, nós caímos aqui no milésimo na letra C. Questão 7. O número 2,54 representa 2 inteiros e, olha, se eu tenho 2 números após a vírgula, eu estou no mundo dos centésimos. Então, o que é que sobra? Observe, não é centena. Centena equivale a números inteiros, dezenas a números inteiros. Então, se é 2 números após a vírgula, resta ser centésimos. Tem que ter cuidado, tá? Centésimos é diferente de centenas. Centena nós utilizamos justamente para representar números inteiros, partes inteiras, que não é o caso aqui. Tá? No nosso caso aqui nós temos números com vírgulas, então decimais. Essa questão é uma questão interessante, porque ela prova que para você responder uma questão dessa, não necessariamente você precisa resolver a questão montando ou armando a conta. Então veja bem, você tem 2,3, um número após a vírgula, nós chamamos de décimos, e nós temos 1,36, nós temos 2 números após a vírgula, então é centésimos. Se eu tenho um décimo e multiplico por um centésimo, ou seja, 10 vezes 100, você vai encontrar 1000. Então você vai encontrar como resultado um número que é milésimo, ou seja, vai ser um milesimal. O resultado vai ser um milesimal, ou seja, vai ser um número que vai ter 3 números após a vírgula. Então, com isso, nós já eliminamos a letra D, porque a letra D não tem 3 números após a vírgula. E para você resolver aqui sem fazer cálculos, você percebe o seguinte: se eu pegar o último número aqui e multiplicar pelo último número aqui, 3 vezes 6, 18, obrigatoriamente você vai ter que chegar em um número que termine em 8. Qual é o único número que terminou em 8 aqui? Letra B. Tá? Então, o resultado aqui é a letra B, pessoal. Observe que eu não fiz cálculo, apenas com conhecimento dos decimais, dos centésimos e dos milésimos. Questão 9. Questão 9 você tem o número decimal que é decomposto em 5, 0,06, 0,002 é. Bom, como você tem aqui, ó, o 5 não tem vírgula, então ele vai ser a parte inteira. Vai ser a parte das unidades, então a parte inteira. Então tem 5 unidades. Eu não tenho aqui, ó, a partir daqui você tem uma vírgula aqui, né? Ó. Como eu tenho um número com vírgula, vai ter uma vírgula. Como eu não tenho um número que vai ter um número após a vírgula, eu não vou ter décimos, então vai ser 0. Eu tenho 2 números após a vírgula aqui, ó, então vai ser centésimos. E eu tenho 3 números após a vírgula, então vai ser milésimos, tá, pessoal? Então vamos só preencher aqui, ó. Então eu tenho 5 unidades, né, 5 inteiro, 0 décimos, porque eu não tenho nenhum número após a vírgula. Um número após a vírgula eu não tenho, tá? Eu tenho um número que tem 2 números após a vírgula, então vai ser centésimo. Aqui aparece um 6, e aqui, olha, tenho 3 números após a vírgula, aqui finaliza com 2. Então, qual é o número que eu cheguei? 5,062. Então, a letra D. E para finalizar, pessoal, nós temos essa questão aqui, ó. 8 inteiros e 7 décimos aumentado a 9 inteiros e 52 centésimos. Então, veja aqui, ó. 8 inteiros e 7 décimos, tá, pessoal? 8 inteiros e 7 décimos. Então, um número após a vírgula. Então, 8 inteiros e 7 décimos. A palavra aumentado significa mais. Então, mais quem? Mais 9 inteiros, né? Ó, inteiro abaixo de inteiro, vírgula, e 52 centésimos. 52 centésimos. E aí soma. Ah, professor, mas e essa parte faltante aqui? Fica assim? Preenche com 0. Tá? Fica 2, 7 e 5 vai ser 12, vírgula abaixo de vírgula vem 1, 9 e 1, 10 com 8, 18. Pronto, 18,22. Então, pessoal, é isso aí. Valeu e até a próxima. Este é o vídeo, espero que você tenha gostado, tá?